um tratamento sério em relação à educação. E esse tempo que nós perdemos, é importante a gente lembrar que a educação é um investimento que demora muito tempo para ter o retorno. Se nós começarmos agora assim, fizesse tudo o que fosse necessário, ia demorar pelo menos uns 20 anos para que nós conseguíssemos ter um nível de educação populacional adequado a um país que almeja ser grande. Né? Então, o ser grande, no sentido do Brasil, primeiro, é nós já imediatamente recuperarmos o tempo perdido da educação, do trabalho que foi mal feito em relação à educação. O segundo, eu acho fundamental, de fato, uma constatação de que normalmente o problema não é falta de dinheiro. Geralmente as empresas e os países morrem muito mais de indigestão do que de falta de comida. Você viu que todo esse problema na crise europeia e tal foi em função do excesso de dinheiro e não da falta de dinheiro. Então, se você pensar que os problemas do nosso estado, da nossa região, são em função de dinheiro, é uma idiotice, porque tem muito dinheiro para se investir. A questão é como levar essas pessoas a colocarem esses recursos onde nós queremos que eles coloquem. Aí é que reside a criação de uma agenda, um trabalho de médio para longo prazo, em que se estabeleçam prioridades, se estabeleçam objetivos e que se busquem nessas parcerias público-privadas, que eu acho um modelo brasileiro fantástico, excelente, tem funcionado bem, às vezes ainda não com a maturidade adequada, mas está funcionando, está rodando, está produzindo já uma série de benefícios interessantes, mas eu acho que isso poderia ser acelerado num estado como o nosso aqui, para que nós conseguíssemos ganhar essa corrida já perdida contra a educação. E, enquanto isso, se trabalhar na infraestrutura da educação. Então, eu não acho, eu concordo com ele, o problema não é a falta de dinheiro. O problema é o que você fazer com todo o dinheiro que você vai receber. Se você não dirigir esse dinheiro adequadamente para os lugares certos, nos momentos certos, você não terá nenhum resultado. Você vai passar um tempo, passa a festa, e vem a ressaca. E a ressaca é, novamente, o retorno aos problemas estruturais. Quando você pega, por exemplo, cidades, vamos pegar o centro turístico mais famoso do mundo, que é Paris. Eu saí de Viena, fui para Paris e peguei o metrô do aeroporto até o meu hotel no centro de Paris. É um horror, se você vê que o caminho, você nunca mais volta para Paris. Agora, quando você chega em Paris, você está chegando numa cidade que tem uma história e tem conjuntos arquitetônicos, de culinária, e de vinhos, e de uma série de recursos tão poderosos que eliminam praticamente aquela péssima impressão de infraestrutura que você teve olhando a paisagem ao redor do metrô. Então, necessariamente, é importante ressaltar isso. Nem sempre é uma questão de cosmética da cidade, ou de você, por exemplo, não ter esgoto a céu aberto, que aliás é uma obrigação, quer dizer, eu não vejo nisso nenhuma vantagem de infraestrutura. É inacreditável que o dado de falta de rede de esgoto no Brasil é assustador, se não me engano, menos de 40% do país tem um sistema de esgoto adequado, de tratamento de águas adequado. Então é um absurdo isso. Vai demorar quantas décadas para a gente fazer isso, dependendo da iniciativa só do governo. As parcerias são fundamentais para que a gente encurte esse período e resolva esses problemas de estrutura. Agora, é importante ressaltar, sem educação e sem um planejamento, não se consegue atingir esse objetivo. Marca, eu costumo dizer isso desde o meu primeiro livro em 96, marca é um recurso estratégico. Ela tem que ser trabalhada com foco no longo prazo e com objetividade. Se você tenta fazer apenas trabalhos de curta duração para causar uma sensação, uma impressão de curto prazo, sem um projeto estrutural bem definido, você não vai conseguir ser bem sucedido com nenhuma marca. Você estava querendo complementar, Celino? Não. Eu concordo. Eu acho que a gente está tendo aqui uma aula ótima do Zé Roberto Martins, né? Falando sobre essa mudança que a gente tem que ter aí, cultural, para poder olhar de frente os problemas, né? Eu só agregando assim, quer dizer que quando a gente fala, não sei nem se agregando, complementando, Agenda Nordeste, quer dizer, a gente passa por um processo ainda de integração do Nordeste que não existe, tá? Embora nós sejamos a terceira força do país em termos de produção industrial, temos uma territorialidade, temos aí o segundo colégio, né, em termos eleitorais. É um negócio muito forte aqui, o Nordeste, mas você não o vê integrado. Falava há muito tempo, não é uma questão de zona da mata,
Agreste e Sertão, não é? Há uma divisão que não de capitanias hereditárias que o Nordeste precisaria fazer do ponto de vista da geografia econômica. Ele tem um estado litorâneo que precisa ser integrado. Ele tem o Bolsão das Cegas que precisa ser observado. E o estado de São Francisco, dentro de uma lógica que possa ter produtividade em termos de integração de águas e etc, etc. Mas não é só isso. A gente também tem uma fraqueza do ponto de vista de imagem e que está no mundo inteiro, né? Não vamos colocar que é só do Brasil. Eu acho muito bom quando você coloca isso, gente que já viajou e sabe disso. Corrupção. Tá? De repente, quer dizer, o primeiro ponto que a gente observa muito forte, imagem do Brasil, ou imagem daquilo, o jeitinho que ficou da lei de Gerson e etc., construído em cima de uma lógica perversa, né? Que, por exemplo, isso dificulta o negócio. Até que ponto a gente pode, dentro dessa coisa que corrompe a ordem natural do que seriam os investimentos e a agregação de valor, você consegue combater isso? Será que com um povo mais nutrido de educação, que é um longo prazo, mais cidadão, e aí você consegue realmente fortalecer a nossa marca Brasil, né? Dentro de uma nova égide, e que é interessante? Então isso é importante. Isso também tem controles sociais, que são coisas importantes. Então, de novo, planejamento, execução e controles sociais dentro de uma ordem bastante grande. Mas isso, sabe, Moacir? Acho que as corporações também têm que aprender. A ideia, como ele coloca, de melhores práticas, né? As melhores práticas devem estar nas corporações e no setor público. Também é uma coisa assim que eu não sei quem está primeiro e quem está segundo aqui não, nessa nova ordem que se estabelece. E um ponto muito importante, a velocidade que, dado essa questão das mídias, da sociedade de conhecimento que o Zé Roberto comentou, né, da informação, onde você pega e tem uma aldeia global aí, onde se discutia fisicamente que antigamente distância era espaço, e aí hoje você fala em velocidade de comunicação. Tu já imaginou, você pensando numa marca de curto prazo, do mesmo jeito que ela vai, aquele joga o barro na parede e vê se pega, ele cai com uma velocidade tremenda. Né? A gente viu muito isso, seja no Egito, nas manifestações políticas, etc. E isso agora está mais forte, quer dizer, está todo mundo exposto. A gente está aqui falando, nós estamos aqui no Twitter, no Facebook, numa rede dessa, no Instagram agora, bate uma foto, ó, fulano estava com isso e etc. Então, quer dizer, pensando assim de forma estrutural. Olha, eu estou falando no longo prazo, meu discurso é esse, minha empresa ela tem esse crescimento, vou fazer esses investimentos ao longo de tanto tempo. No passado fiz até isso, mas quero dizer que, dadas as condições de hoje que eu tenho, vão ocorrer essas questões, e é por isso que eu tenho o valor de X, Y, Z e etc. Aí, de repente, você começa a puxar, epa, não está batendo nada. E essa comunicação ela está dando uma questão muito mais firme de conteúdo. O Zé Roberto fala sobre marcas aí há quase 20 anos, né? Sobre tudo isso, né? Então, olha a especialização, e é uma especialização com a visão do todo, né? Macro. Eu vou pedir licença aqui para a gente fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com o programa Agenda Nordeste, o roteiro do desenvolvimento regional sustentável. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte. Estamos de volta com o programa Agenda Nordeste, hoje conversando com o administrador de empresas e consultor José Roberto Martins e também com o economista Célio Fernando Bezerra Melo, presidente da APIMEC. Eu queria retomar, Roberto, todo o nosso
dever de casa, digamos assim, resulta na necessidade mínima, né? Você falando aí de saneamento, não é nada mais do que obrigação, ou um gestor público que paga salário do servidor em dia não é mais do que obrigação. E um amigo meu, certa vez, ao falar para a mãe que tinha acabado o namoro com a menina, aí ele disse: meu filho, você acabou o namoro com a menina tão boa. Eu disse: mamãe, ser gente boa é obrigação de todo mundo. Então, aquilo que de fato a gente possa imaginar do sendo o frugal, o básico, o alicerce para quem numa superestrutura quer projetar uma marca com credibilidade, nós podemos dizer, estamos ainda no grau incipiente, totalmente assim, de quem está meramente começando, ou como nação, como região, a gente minimamente já avançou algum degrau, ou não? Eu gosto muito de usar para essa discussão a escala Richter, né? Então, se você vai de 1 a 10, aí você vai sentindo a intensidade do terremoto, né? Então, se os próprios governantes, os políticos regionais fizerem uma avaliação em termos do impacto que todos esses programas passados ou até correntes causaram na melhoria da infraestrutura da cidade ou da região, não sei se bate 3 ou 4 graus na escala Richter, que é um tremorzinho que você nem sente direito. Ele está acontecendo nesse momento, a gente não está nem percebendo. O ideal é ficar aí na faixa de 6 a 7 na escala Richter para você realmente começar a perceber que está acontecendo um movimento, um barulho, a cidade está tremendo, está efervescente, está vindo um monte de coisa nova e tal. Agora, para chegar nesse ponto de uma escala Richter que se faça sentir, é importante de fato um agente provocador que faça tremer a terra. Então, esse agente provocador é tudo que nós viemos conversando até o começo, desde o início do programa. É você ter primeiro uma autocrítica, não ter vergonha, não ter pudor de reconhecer os seus defeitos, onde se falhou até agora, analisar profundamente aonde deu errado, o que faltou, para que o que foi planejado desse certo, e também verificar essa questão da infraestrutura. E a partir daí você definir políticas e ações muito pontuais, independentemente de mudança de governo ou de mudança disso. Você pega, por exemplo, quando se fala que 4 anos de governo são um prazo muito curto para se fazer alguma coisa. Depende, se o programa é muito bom, ele vai ser continuado. Você pega o primeiro governo Lula, por exemplo, ele foi muito bem porque ele seguiu os padrões de governo do Fernando Henrique Cardoso, que foram mantidos e foram aprimorados, inclusive com a manutenção de agentes que trabalharam no governo Fernando Henrique Cardoso. O PT teve essa iniciativa de seguir com esses programas e aí veio continuando em mais 8 anos, e assim a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, dar saltos importantes e chegar aí numa escala de 6,5, 7 em algumas situações. Mas o que nós vimos, né, nesse período e que estamos vendo agora, é que a nossa infraestrutura como país, ela não melhorou em quase nada. Quer dizer, nós não temos, na minha modesta opinião, a menor condição de sediar 2 eventos importantíssimos do esporte como esses que nós estamos agora prestes a presenciar. Não é só a construção do estádio, não é só a construção de um acesso mais fácil de estacionamento, é a infraestrutura mesmo. Num dia normal de aeroporto em São Paulo, ele já explode. Eu não tenho visto obras em aeroportos, em estradas ou de transporte público que sejam capazes de suportar o movimento adicional que se pretende ou que se espera com esses eventos. Começa a se falar seriamente em feriado nacional, nos dias de maior trânsito, de coisa, porque as empresas terão que parar em alguns dias para que se consiga tirar esse público que normalmente precisa viajar para ceder lugar ao turista, aquele que quer ver um jogo aqui, quer ver um jogo ali, porque... Agora, quem vai pagar o custo desses feriados nacionais? Custa dinheiro. Quer dizer, o tempo é uma questão muito importante. Agora, eu queria voltar um pouquinho à sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento, é importante caracterizar esse ponto. Ela é dirigida estruturalmente hoje para o consumo, ou seja, as pessoas querem consumir. Todo o sistema capitalista, e não se vê ainda uma solução fora desse... E é um consumo não só material. Exatamente, é um consumo de tudo, né? Mas especialmente do consumo da satisfação das pessoas. As pessoas
estão investindo muito tempo para buscarem a satisfação. Começa a se